Olá pessoal, este é o livro Como me tornei defensor público aos 23 anos, desenvolvido para ajudar na preparação para concurso público e outros exames. No livro, eu trago para vocês a teoria da sopa, que é o passo a passo da preparação, desde o início até o fim, para quem está começando a jornada ou mesmo já está caminhando e precisa de um norte. Quem quiser adquirir o livro, é só clicar na imagem ao lado, que permanecerá no canto superior direito durante todo o vídeo. Aproveitem a primeira parte da palestra e bons estudos. Meu nome é Rodrigo, aqui estão os meus contatos, para quem quiser pegar depois dúvidas, tirar dúvida, pode entrar lá. É facebook.com/rodrigoalvarez.com.br, essa é a fanpage da palestra, e o Twitter, que é Rodrigo_Bim. Bom, senhores, eu vou começar aqui então a primeira parte da palestra com a minha vivência, como eu me tornei defensor público, e na segunda parte eu ensino vocês as técnicas que eu usava, que eu não tenho dúvida que são as mais eficientes para prestar o concurso público. Bom, como eu passei novo, duas perguntas surgiam muito. Para passar tão novo, será que a primeira, teve algum esquema? Será que eu consegui entrar pela porta do fundo? E a segunda pergunta era se eu estudei a vida inteira. Na primeira, senhores, a primeira vez que eu vim para o Mato Grosso do Sul, que eu tive em Campo Grande, foi para prestar a prova da Defensoria Pública. Eu nunca tinha estado aqui antes, e até uma história um pouco curiosa, porque eu não ia vir prestar a prova. A minha inscrição eu fiz no último dia que podia ser feito. A gente acabou desistindo de vir, que eu ia vir com um primo meu, que eu vou apresentar ele mais para frente para vocês. Eu não ia vir, acabei fazendo a inscrição, não ia vir, acabei vindo na última hora, no último minuto, e acabei passando no concurso que eu não ia vir prestar. Então eu posso dizer para vocês que eu não tive nenhum esquema, até porque eu não conhecia ninguém em Campo Grande. Se eu estudei a vida inteira. Aqui, senhores, acho que a maioria já conhece uma pessoa que chama William Douglas. Ele escreveu um livro que chama Como Passar em Provas em Concursos. E o William Douglas estudou desde os 16 anos de idade para se preparar, para passar para carreiras jurídicas. Ele já foi defensor público, delegado, juiz federal, hoje ele é juiz federal, já passou na prova do TRT, vários concursos em primeiro lugar. E por conta disso, a minha história é um pouco diferente da dele. E as pessoas me questionavam, pô, Rodrigo, você vai fazer uma palestra, mas você passou em um concurso só. Você não estudou a vida inteira, como que você vai fazer isso? Por que as pessoas teriam interesse na tua história? Aí eu respondi, porque eu acho que a maioria das pessoas não estudou desde 16 anos de idade. A maioria das pessoas não fez a melhor faculdade que podia. E a maioria das pessoas acha que está nessa vala comum que eu estava. E eu quero mostrar isso para vocês, como que eu fiz, qual foi a minha mudança para conseguir passar no concurso público. Bon, para não ficar muito chato, a palestra vai ser um pouquinho desenhada. Esse sou eu com 16 anos de idade, lá no vestibular, no colegial, pensando o que eu queria fazer da vida. E como eu era muito novo, escolhendo entre as profissões possíveis, eu escolhi desenho industrial. E cheguei para minha família e falei, mãe, eu quero prestar desenho industrial. E minha mãe foi super assim, receptiva, gostou muito da ideia e falou assim, tudo bem, meu filho, você vai fazer direito. E aí eu falei, mas mãe, eu quero fazer desenho industrial. Ela falou, você tem 3 opções. Ou você faz direito, ou você faz direito e desenho industrial, ou você faz só direito. Eu escolhi a segunda, prestei as 2 provas, mas como toda lei de Murphy, eu passei em direito e não passei em desenho industrial. O primeiro ano da faculdade, senhores, é uma coisa bem difícil para todo mundo, porque a gente é bicho, a gente sofre bastante na mão dos veteranos, e principalmente em direito, quando eu fiz faculdade, era muita sociologia, filosofia, economia, muitos dias da vida, então o que eu mais pensava era, eu vou desistir, eu não vou continuar na faculdade de Direito, porque não é isso que eu quero. Adivinha então o que aconteceu no primeiro ano? Eu fiquei de exame, peguei o meu primeiro exame já no primeiro ano de Sociologia, o professor era bem antigo, tinha quase 100 anos, e ele me deixou de exame. Segundo ano a coisa melhora um pouco, principalmente porque entrou na minha vida o direito penal, que é muito mais legal que o direito civil, né? Mas entrou o direito penal, um pouco de sangue, aí começa a ficar mais legal. Eu comecei a ficar mais entusiasmado com a faculdade de Direito. Falei, poxa, acho que entrei, achei meu caminho. Só que eu tinha um problema. Eu era um aluno de véspera. Eu estudava sempre na véspera das provas, eu deixava para entregar os trabalhos, sempre na véspera do que o professor pedia a data, deixava para fazer o trabalho. Então, não ia dar muito certo, né? Só que junto com isso, eu tinha um método totalmente falido. Por quê?
Eu sempre fui meio assim de inventar métodos, de fazer empreendedorismos. Sempre tentei, sempre quebrei muita cara, mas às vezes dá certo. E esse método foi horrível. Porque eu achava que se eu prestasse atenção no que o professor está falando e não anotasse nada, eu iria poder prestar muito mais atenção no que ele está falando e absorver mais conteúdo. Só que, na verdade, o que eu estava dizendo para mim mesmo era, eu não quero estudar. Os meus cadernos eram cheios de desenho, e acho que durante a faculdade inteira, se eu escrevi 10 folhas, isso se contar frente e verso como 2, foi muito. Então, adivinha o que aconteceu de novo? Eu tive que emprestar os cadernos de quem se esforçava para poder estudar e conseguir progredir. Não deu certo, eu fiquei de exame de novo. E agora de Direito Constitucional. No terceiro ano, eu fui apresentado, acho que a melhor coisa que tem dentro de uma faculdade, claro, matéria também, mas são os estágios. O estágio, eu posso dizer que foi a minha melhor preparação para concurso, e como tem muito assessor aqui hoje, eu sei que a assessoria de vocês é uma grande preparação, porque além do que você estuda no livro, você vê na prática tudo aquilo que você precisa para poder se preparar bem para um concurso público. No meu quarto ano, entrou a atlética da minha faculdade. Eu fui convidado, até por uma questão engraçada, porque eu gostava muito de fazer festa. E teve um dia que eu fui fazer uma festa em casa, minha mãe estava trabalhando, e eu comecei a chamar o pessoal, era para ir pouca gente. Quando eu vi, tinha uma banda no fundo tocando na minha casa, um segurança na porta cobrando engardadinho de cerveja de quem entrava, e minha mãe não sabia de nada. E aí, estava tudo muito bem seguro, acho que tinha umas 100 pessoas dentro, e mais umas 100 que ainda não entraram, que estava do lado de fora e não conseguia, e minha mãe era uma delas. Quando ela tentou entrar, o segurança barrou ela e falou assim, a senhora trouxe um engardadinho de cerveja, senão não pode entrar. Aí ela falou assim, eu sou dona da casa. Falou, não interessa, é o engardadinho de cerveja, senão você não entra. Ela me ligou, eu fui lá, e ela começou já a me dar bronca, né? Mas foi, mãe, tá vendo como tá seguro? Tem um segurança na porta, não tem problema. Depois isso acabou virando motivo de piada, e ela até conta isso para os amigos. Ah, meu filho fez uma festa para 100 pessoas em casa. Aí virou motivo de orgulho. Foi onde eu conheci a Carol, inclusive, que foi de bicão na festa. Bom, senhores, a Atlética da IT, eu recebi o convite para trabalhar lá porque eu gostava muito dessa parte de festa. E como eu já tinha sempre essa ligação com programação visual, com computação, eu me tornei diretor de web designer da Atlética. E a Atlética, ela tinha 2 motivos principais. Um, fazer os jogos jurídicos da cidade, olha lá como eu estou feliz. E 2, fazer a parte de festa. E eu gostava dessa parte também. Eu, como era programador visual, eu fazia da Atlética, né? Eu posso dizer, acho que eu era o melhor programador visual, porque só tinha gente de direito, então dava para se destacar. A gente tinha 4 festas por ano que tomava todo o nosso tempo. Churrasco dos Bichos, Libertação dos Bichos, Fanatlética e Oktoberite. Essas 4 festas tomavam todo o meu tempo e eu não tinha tempo para estudar, porque eu fazia 2 estágios nessa época já. A música da minha vida nessa época era uma música do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Na verdade eu não sabia o que eu queria da vida, eu era muito novo, estava fazendo direito, aproveitando ali a parte de festa. Só vou pedir para a corregedora não me dar nenhuma bronca depois de acabar. E a música da minha vida era essa: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que não é uma música muito boa para se ter, se você tem alguma perspectiva de ser alguém na vida. Bom, senhores, 5º ano a água já começa a ficar mais alta, já começa a quase se afogar, e tinha o exame da ordem para fazer. Eu precisava me preparar para isso, só que eu fazia um estágio de manhã no INSS e um estágio à tarde na Procuradoria de Assistência Judiciária, que era a Defensoria Pública antes em São Paulo. Depois ela se tornou Defensoria Pública, mas no começo ela era a Procuradoria de Assistência Judiciária. Eu decidi então que eu ia largar o estágio no INSS para ter um período livre, para poder me preparar para a ordem. Já tinha tudo programado na minha vida. Só que eu recebi uma coisa legal nessa época, que era o convite para trabalhar numa empresa de eventos que ajudava a gente a fazer as festas da IT. A gente chegou a fazer festa para 3.000 pessoas, eles, não, vamos lá, eu tinha alguns projetos mirabolantes de novo, e o que eu fiz? Como eu tinha que estudar para o exame da ordem, eu fui trabalhar na empresa de eventos. E aí eu trabalhei lá, nesse período que eu tinha para estudar, e fiquei quase até agosto. E aí eu tive uma grande ideia: eu não vou mais prestar o exame da ordem, eu vou trabalhar na empresa de eventos. Bom, na empresa de eventos acho que eu nem preciso contar, porque não deu muito certo, eu não ganhei nenhum real, fiquei ali me matando. E quando eu contei para a Carol e para minha mãe que eu queria continuar na empresa de eventos e desistir do exame da ordem, elas foram super compreensivas de novo
Falaram que eu não ia fazer isso. E aí eu desisti da empresa de eventos, saí de lá. Não estava vendo mais saída, falei, bom, vou ter que estudar então. Foi aí que surge o meu primo que eu falei no começo para vocês, que esse foi o meu guru dos concursos. Ele sempre estudou, sempre se preparou. Eu falei, vou colar nele porque ele sabe o caminho certo, né? Fui lá, conversei com ele e ele me falou, vamos fazer um cursinho preparatório para o exame da ordem que vai te dar já uma boa noção, a gente vai conseguir fazer. Falei, beleza, estou mudando a minha vida, vou estudar agora sou eu, então eu vou fazer isso. Acontece, senhores, isso já era finalzinho de agosto, começo de setembro, e o cursinho começa num dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que é o dia 25 de setembro. Até porque o dia 25 de setembro é o meu aniversário, então fica meio difícil. No primeiro dia, então, do cursinho, era meu aniversário. E aí eu falei, não vou, meu aniversário, o que eu vou fazer no cursinho? E aí eu falei, não vou, meu aniversário, primeiro dia aquela coisa de apresentação, aquele lance chato, né? Professor falando quem é, explicando o cursinho, não vou. Só que aí eu tava meio peso na consciência. Falei, não, eu vou ficar feliz, vou pro cursinho, vou estudar, porque eu já falei que eu vou mudar minha vida, eu vou ter que mudar mesmo. Aí, senhores, eu peguei um bloquinho, uma caneta, combinei com meu primo, ele passou em casa para me pegar, pra gente ir na primeira aula. E aí eu olhei pro lado, ele cheio de livro, cheio de material. Falei, que isso, né? Bom, cheguei lá no cursinho, primeira aula, começou, direito administrativo. O professor entrou, falou, meu nome é fulano, item 1, introdução, pode começar a anotar. Eu falei, ô louco, cadê a apresentação? Não tem mais nisso. E aí eu comecei a escrever naquele bloquinho, ia folha de bloquinho, e o bloquinho ia passando. E o professor não parava de falar, eu nunca tinha escrito tanto na minha vida como escrevi esse dia. Estava fazendo calo já na minha mão. E o bloquinho indo embora, acabou a primeira aula, respirei. Fui para a segunda aula de novo, o professor não parava de falar, fui escrevendo, meu bloquinho acabando, faltavam umas 3 folhas. A gente saiu para o intervalo, e ali foi que eu levei o primeiro tapa na cara do concurso, que eu descobri que a falta de organização não vai te levar a lugar nenhum. Eu peguei umas folhas emprestadas do meu primo de fichário, comecei a anotar a matéria bonitinho, escrevi o nome em cima, botava o número de páginas, fiz um caderno legal, fui embora, fui numa papelaria, comprei fichário, folha de fichário, divisória, caneta colorida, lápis, borracha, material completo, para poder voltar no segundo dia. A partir dali, senhores, eu sentei na primeira carteira do cursinho, tive 100% de presença nas aulas, nunca faltei nenhum dia, e meu caderno virou um caderno exemplar. Pela primeira vez na minha vida, meu caderno era motivo de cobiça, e todo mundo do cursinho queria pegar o meu caderno emprestado, porque o meu caderno estava muito bem feito, modéstia à parte. Bom, senhores, eu fui para o dia D, então, que nos cursinhos é chamado dia D, que é um dia anterior à prova que você vai prestar, aqui no caso do exame da ordem. E nesse dia D, você fica 8 horas dentro do cursinho estudando para poder fazer a prova no outro dia. Eu fui de manhã, estudei, fui à tarde, me dediquei, me esforcei, sabia que o período da noite seria meu período de descanso. Eu voltei para casa, então, às 8 e pouco, hora do Jornal Nacional. Falei, bom, vou assistir o Jornal Nacional, vou dormir. Amanhã cedo eu acordo, estou preparadíssimo. Nunca me esforcei tanto para nada na minha vida, vai dar certo. Foi aí que eu levei o segundo tapa do concurso público, que fala o seguinte, para prestar concurso você tem que estar preparado para o que der e vier, você tem que estar esperando tudo. Por quê, senhores? Começou o Jornal Nacional, William Bonner, então, e nesse dia do Jornal Nacional, estava tendo um concurso da Polícia Rodoviária Federal que tinha sido anulado. E uma das matérias foi essa, e ele falou na matéria, tudo bem. Na hora que ele ia dar boa noite, eu já ia dormir, ele começou a falar, parou, e aí falou, notícia de última hora. O exame da ordem que seria realizado amanhã foi cancelado. E aí ele falou, boa noite, e foi embora. Então, o William Bonner deu um segundo tapa na cara do concurso, e eu fiquei totalmente sem chão, fiquei totalmente perdido. Não sabia o que eu ia fazer mais. Liguei para o meu primo, falei, cara, você viu? Ele falou, vi. A gente procurando em sites a notícia, mas a notícia não saía em lugar nenhum, só o William Bonner. Como bons futuros advogados, a gente já falou, vamos processar a Globo, né? Pelo menos a gente tira uma grana disso. Já estava desestabilizado, né? Consegui prestar a prova no outro dia mesmo. Fui dormir, umas 2 da manhã ele me ligou, falou, saiu a notícia, parece que roubaram a prova, o exame foi cancelado mesmo, e você não vai ter. Tudo bem, então eu peguei minha namorada, falei, não quero mais saber disso, eu me esforcei, e vai cancelar o negócio? Fui para a praia, final de ano, fiquei lá na praia, me diverti. Voltou começo de janeiro, a prova foi marcada acho que para início de fevereiro, e aí, peso na consciência de novo, vamos voltar a estudar. Eu peguei meu caderno, que estava muito bem feito,
estudei por ele, fiz as revisões por ele, fui de novo fazer um curso que o cursinho chama de reta final, que é uma preparação rápida para o exame da ordem. Fiz de novo o dia D, me senti 2 vezes preparado. Ali eu sabia que aquelas pessoas tinham roubado a prova, não queria elas passando junto comigo nesse exame. E eu me esforcei, me dediquei, e deu certo, eu fui aprovado com 60% na primeira fase. Depois eu animei, né? Falei, agora dá certo, o concurso é tranquilo, vou passar em todos. Fui fazer o cursinho anual, então, para continuar o estudo. Me preparava também para a segunda fase do exame da ordem. Consegui ali meio que na raça, mas consegui me tornar advogado. E aí, já estava todo animado, falei, poxa, passei na OAB, sou o cara. Fui, então, estudar por conta. Nesse período que eu tinha livre, eu tinha um período de manhã livre, à tarde eu ainda fazia estágio na defensoria, porque você podia ficar até 6 meses depois de formado. E à noite, eu fazia o cursinho anual, então de manhã a gente foi estudar. Primeiro dia, a gente chegou lá na sala de estudo, eu e meu primo, e eu falei para ele, e agora, cara, o que eu faço? Como que se estuda? Ele falou para mim, pega um livro e começa a estudar. E lá fui eu para a Baia, estudava dentro do cursinho mesmo, tinha a sala de estudos, e aquilo é literalmente uma baia, assim, né? A mesa é aqui, umas divisórias assim, do lado já tem outro. Eu entrei naquele lugar, olhei, todo mundo comendo os livros ali, estudando, protetor de ouvido. Você batia o lápis assim, você ia ouvir. Psh! Aí foi dose. E lá fui eu estudar. E sim, como a lei do mínimo esforço sempre prevalece, eu peguei o livro mais fino que eu achei na minha frente para começar minha preparação para concurso. E fiquei ali estudando por 1 hora aquele livro. E fiz a grande besteira de olhar no relógio. Quando eu olhei, tinham se passado apenas 5 minutos. Aí eu falei, não, eu sou persistente, sou espanhol, não desisto nunca. Vou continuar fazendo. Vou ler 1h30 agora. Me esforcei e li mais 1h30. Passou mais 5 minutos no relógio. Falei, não, agora eu vou 2 horas. Fiquei ali, li aquele livro. Falei, pronto, agora foi. Na hora que eu olhei no relógio, tinha passado mais 5 minutos. 15 minutos só que eu estava ali. Eu comecei a pensar nas festas que eu fazia. Falei, essa vida não é para mim. Eu não quero estudar para concurso público. Esse não é meu caminho. Eu nunca mais entro nessa sala porque está me dando depressão. Eu vou sair daqui. Saí e fui embora. E aí que eu levei o terceiro tapa na cara, que é cuidado com o óbvio. Porque às vezes, senhores, o óbvio está na sua cara e você não faz o óbvio porque ele é óbvio. O óbvio é uma coisa bem interessante. Por exemplo, quando eu vou procurar alguma coisa, tenho a mania de sempre achar no último lugar que eu procuro. É incrível. Perdi a chave do carro, naquele último lugar que você vai procurar, você acha. E quando a gente fala isso, a pessoa do seu lado fala, poxa, eu também, não só você. Aí você fala, lógico, é óbvio. Você continua procurando depois que você achou? Lógico que não. Então você sempre vai achar no último lugar que você procura. Bom, senhores, eu saí então do cursinho, estava totalmente chateado, né? Não vou mais voltar aqui. Uns 5 minutos depois, saiu meu primo, foi atrás de mim, já dando risada. Perguntou, você não está conseguindo, né? Falei, cara, não estou. Ele falou assim, o que você aprendeu sobre estudar? Porque quando eu voltei, eu estava desanimado demais da praia, para estudar para o exame da ordem, eu li o livro do Leon Douglas, foi meu primeiro contato com metodologia de estudo. E eu aprendi várias coisas ali. E ele me perguntou isso, eu falei, poxa, tem que ter organização e um bom método de estudo. Ele falou, você está fazendo isso? Foi aí então que surgiu a ideia. Falei, não estou. Peguei um livro qualquer aleatório, comecei a estudar, é óbvio que eu não ia conseguir. A partir daí então, senhores, eu desenvolvi um método que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Começamos a estudar, eu e ele. Eu cheguei a assistir aula sozinho no cursinho, só eu, todo mundo foi embora, inclusive o monitor foi embora também, e deixou para eu desligar toda a aparelhagem. Era um cursinho de férias, não tinha ninguém na sala, eu estava lá. Assisti aula sozinho. Eu estudava 12 horas por dia a partir daí. Comecei fazendo aquelas 4 horas, no segundo dia eu já estava organizado, já consegui estudar 4 horas. Acabou meu estágio, eu comecei a estudar 6 horas. Depois passei para 8 horas de estudo, mais 4 horas de aula, que dava 12 horas por dia, e eu fiz isso por 1 ano, 1 ano e meio. E aí eu consegui obter aprovação na Defensoria Pública. Eu já estava quase um zumbi, babando, mas consegui passar na Defensoria Pública. E aí então que eu aprendi que a música da nossa vida não pode ser deixa a vida me levar, a vida leva eu. A música da nossa vida tem que ser quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você ficar esperando acontecer o concurso na tua vida, se você ficar esperando alguém estudar para você, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Aí então, senhores, que eu obtive aprovação aqui na Defensoria Pública, me tornei defensor público. Eu me tornei defensor público aos 23 anos, fui aprovado em 2º lugar no concurso.
E esse aqui é o dia da minha posse. A gente estava recebendo ali a posse. E aqui então foi que eu descobri que é possível passar no concurso, porque o impossível não é um fato, é uma questão de opinião. Depois que eu passei, senhores, aconteciam uns fatos muito engraçados. Meus amigos me ligavam e falavam assim: Rodrigo, vamos sair para tomar um chopp? Vamos, cara, óbvio, vamos lá. Quando eu chegava lá para tomar um chopp com ele, a pergunta era: cara, qual apostila você levou passar? Como se fosse assim, você pegasse uma apostila, fosse ler aquela apostila e aí você vai obter aprovação no concurso público. E aí a gente tinha que bater um pouco mais de papo. Então eu adaptei uma frase já conhecida para a vida do concurso, que é: ninguém pode voltar ao passado e começar a estudar, mas qualquer um pode começar agora e obter aprovação. Por que eu digo isso, senhores? O concurso ele não vive de passado. Se qualquer um de vocês fez uma ótima faculdade, só tirava 10, mas parar de estudar, vocês não vão passar no concurso público, porque vocês fizeram uma boa faculdade. E quem não fez uma boa faculdade, se começar agora, pode conseguir passar, desde que empreenda os métodos necessários e esforço para conseguir obter a aprovação, assim como eu fiz. Se eu prestasse uma prova de concurso hoje, eu não passaria, com certeza, porque o nível é muito alto, você tem que estar tinindo em todas as matérias e não é possível fazer isso. Por isso eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que eu posso fazer alguém passar um concurso em 1 hora? Que é mais ou menos o que a gente vai continuar conversando aqui. E aí a resposta eu peguei de Confúcio, que ele fala o seguinte: uma jornada de 1000 léguas começa com um simples e primeiro passo. Senhores, é simples assim. Você começa um dia de cada vez, vai estudando pouquinho por pouquinho. Quando você vê, você já vai ter estudado um monte e já vai ter conseguido passar. Só que o problema é que eu só posso mostrar para vocês como se vai até a porta. Eu não posso abrir a porta para vocês, eu não posso percorrer o caminho para vocês. Eu só posso chegar até aqui e falar: olha, vocês podem fazer isso, chegar até aqui, aí quem vai decidir se vai percorrer o caminho ou não, quem vai decidir se vai estudar ou não, são vocês. Essa foi a primeira parte da palestra Como me tornei defensor público aos 23 anos. Espero que tenha sido útil e quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha e marca os concurseiros de plantão que conhece para que a gente possa divulgar isso e chegar a todo mundo que tem interesse. Vou deixar aqui mais 2 vídeos das aulas do curso Desenhando Direito, o link para quem quer comprar o livro Como me tornei defensor público aos 23 anos e também para quem quer se inscrever no canal ou do Desenhando Direito ou no meu canal pessoal do YouTube, o Rodrigo Defensor. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.